Bom dia, irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos e também é uma tristeza. A irmã Bernadette é que iria trazer o estudo hoje e infelizmente ela não pôde pela perda do filho. Embora a lição fale sobre José, eu preferi não pegar a lição dela. Quando ela estiver ok, ela puder dar a lição sobre José, ela assim o fará. Mas eu escolhi, amados, um tema que é um tanto delicado, e eu vou falar em tese. E o tema é: não façam acepção de pessoas. Muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós fazemos acepção de pessoas. E parece um tema que não tem muito a ver conosco, mas Tiago capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, trata especificamente disso. Fazer acepção de pessoas. O que é acepção de pessoas? Acepção de pessoas é o tratamento desigual e tendencioso de pessoas. Isso quer dizer que fazer acepção de pessoas significa agir com parcialidade e favoritismo para com alguns e com injustiça para com outros. A Bíblia condena de forma bem clara a acepção de pessoas. Ainda no Pentateuco, ao falar sobre os deveres dos juízes em Israel, o texto bíblico registra: não torcerá a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Interessante, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, fazer acepção de pessoas é condenável pelo Senhor. Charles Haddon Spurgeon, ele disse o seguinte, eu vou usar esse texto duas vezes. Ele disse o seguinte: tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão pelos seus pecados e Ele o tenha lançado fora. Nunca encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres às quais Ele restituiu a pureza primitiva, com bêbados a quem Ele livrou dos hábitos vis, e com outros culpados de horríveis pecados que se tornaram puros como criança. Sempre ouço a mesma história. Busquei o Senhor e Ele me ouviu.
lavou-me no seu sangue e estou mais alvo do que a neve. Nós temos até um hino que diz alvo mais que a neve. Quando eu lembro desse hino, eu lembro do cantor cristão. Aí eu me atrapalho na letra, porque nós adotamos o hinário. Expondo a passagem, Tiago capítulo 2 faz um desenvolvimento de uma ideia única. O texto deixa muito claro sobre a proibição da acepção. O espaço dedicado por Tiago em sua epístola nos ensina que este problema era real, estava acontecendo na igreja, e sério entre eles, e precisava ser corrigido. Portanto, Tiago indica um problema, a acepção de pessoas, que deveria ser corrigido entre eles, o da acepção de pessoas. Acepção no Novo Testamento significa literalmente receber o rosto, significa fazer julgamentos e estabelecer diferenças baseadas em considerações externas, tais como aparência física, status social, raça e assim por diante. Nós, pessoas ricas em detrimento de pessoas pobres, pessoas bem vestidas, e o pastor me elogiou essa camisa aqui. Essa camisa tem mais de 10 anos, né, Zilda? Que ela é pendurada nesse corpo. E muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e nós nos desviamos dela. Nós procuramos evitar essa pessoa. Às vezes é uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem muito o que vestir, muito o que colocar no corpo, e nós tentamos evitar. Certa vez veio um jovem visitar a nossa igreja. Aí eu pedi para, depois de ter cumprimentado o jovem, depois de ter tentado dar acolhimento no jovem, eu fui numa pessoa e disse para ela o seguinte: vai lá, conversa com aquele jovem, não deixa ele sozinho, recebe ele, para que ele se sinta acolhido. A pessoa me disse a seguinte frase: isso não é problema meu. Eu agradeci e ficou por isso mesmo. O favoritismo baseado em aspectos externos é incompatível com a fé naquele que veio derrubar as barreiras de nacionalidade, de raça, de classe, de gênero e religião. Jesus, ele não veio levantar barreiras. Ele veio destruir as barreiras que nos impedem de
estar com as pessoas, por mais simples ou por mais ricas que elas sejam, devemos tratar todos de forma iguais. Porque todas essas pessoas foram lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. E Jesus nunca fez acepção de pessoa. Jesus sempre pregou. E ele estabeleceu a sua igreja em cima de uma base. E qual base é essa, irmãos? Jesus estabeleceu a sua igreja em cima de uma base. Qual base é essa? Entendi. O próprio Cristo é a base da sua igreja? Sim, mas ele estabeleceu como base, alicerce, aceitação. É o amor. Ele nos buscou, ele nos salvou, não porque somos melhores, não porque somos bonitinhos, mas ele nos salvou porque ele nos amou. E assim como ele nos amou, nós devemos amar também as outras pessoas. Nós podemos, queridos irmãos, nem aceitar o estilo de vida de tal pessoa. Mas nós temos que lembrar que a pessoa é um pecador e que carece da graça de Deus. O apóstolo Paulo afirma o seguinte: onde não há grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Tiago e Jesus e os demais escritores bíblicos que falaram sobre a acepção deixam claro que isso não é bem visto aos olhos de Deus. Diante disso, vamos falar sobre por que não fazer acepção. Ou, melhor, vamos pegar 4 lições para nós aprendermos que não é da vontade de Deus que nós façamos acepção de pessoas. Muitas vezes fazemos conscientemente. Nós vemos tal pessoa e aí nos desviamos dela. A primeira lição é, a versão que eu estou usando aqui, irmãos, é a ARC, que é Almeida, Revista Corrigida. Obrigado. O corrigida estava difícil de sair. Obrigado. Então, no versículo 2 a 4 diz o seguinte: porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem, alguma pessoa, com anel de ouro no dedo, com vestimentas preciosas, e entrar também algum pobre
com sórdido vestido e atentares para o que traz o vestido precioso e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assente-se abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizerdes juízes de maus pensamentos? A primeira lição é: porque o nosso julgamento é comprometido por um coração perverso quando nós fazemos acepção de pessoas. Tiago, ele diz que essa atitude provém de um coração perverso, de um coração que é desobediente a Deus. A segunda lição: por que não entendemos o padrão de Deus? Nós fazemos acepção de pessoas pelo fato de não entendermos o padrão de Deus, muitas vezes por isso. E Tiago é bem claro nesse sentido. Muitas vezes, ou é muito provável, entre nós, que não tenhamos feito acepção de pessoas. Nem você, nem eu. Mas a palavra de Deus fala dessa possibilidade. Trata dessa possibilidade. E essa possibilidade pode fazer com que nós nos desviemos da verdadeira vontade de Deus, do verdadeiro querer do Senhor. Porque não entendemos o padrão de Deus, é que fazemos acepção de pessoas muitas vezes. Versículos 5 a 7. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais os ricos? Porventura os ricos não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Aqui o apóstolo Tiago, ele esclarece mais. Eu diria assim: olha, são os ricos que oprimem os pobres, e nós recebemos. Nós recebemos Jesus como Senhor, como Salvador de nossas vidas. E nós não devemos, seja rico, seja pobre, seja bem vestido, seja mal vestido, nós não devemos fazer acepção de pessoas. E Tiago vai enfatizar de que fazer acepção é algo grave.
E o que é mais grave que o pecado? Fazer acepção de pessoas, terceira lição, porque se fizermos acepção de pessoas, nós estaremos cometendo pecado. Do versículo 8 a 11, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis distinção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Por isso que é bom viver pela graça. Porque se nós fôssemos viver para cumprir toda a lei, nós estaríamos perdidos. Porque uma vírgula seria transgressão da lei. Quarta lição, Tiago fala sobre juízo. Tiago fala sobre julgamento, no versículo 12 a 13. Assim falai e assim procedei. Nós não podemos, ou não devemos, melhor não devermos, falar sobre amor e não viver a prática do amor. Assim falai, assim procedei. Quer dizer, eu falo de amor, mas vivo na prática do amor para com todos. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Ou a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, não é à toa que Jesus, certa vez, ele disse àqueles que estavam ouvindo, ele disse, vão e aprendam o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifícios, e não holocaustos. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus é misericordioso. Então, naturalmente, como filhos de Deus, nós também devemos ser misericordiosos. Devemos ter compaixão. Devemos ser pessoas que não fazem acepção de nenhuma pessoa, de
nenhum ser humano que venha ao nosso encontro. Por que não fazer acepção, conclusão? Porque nosso julgamento é comprometido por um coração perverso. Se nós fazemos a acepção, nosso coração é perverso. Nosso coração não está conforme a vontade de Deus. Segundo, porque não entendemos o padrão de Deus. Deus nos deixou para não fazermos acepção de pessoas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Terceiro, porque acepção é pecado. Muitas vezes nós só olhamos para os pecados grosseiros. Aquele pecado volumoso. Mas é nos pequenos também que nós devemos, é nos pequenos pecados é que nós devemos evitar. Em quarto, porque seremos julgados. Não devemos fazer acepção, porque esta é uma atitude de um coração perverso. Não devemos fazer acepção, porque se fizermos, nós não entendemos o padrão que Deus estabeleceu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Terceiro, fazer acepção é pecado. E o que nos separa de Deus? Momentaneamente, pelo menos, é o pecado. O pecado faz separação, faz divisão entre nós e Deus. Em quarto, porque também seremos julgados. Amados, a carta de Tiago corrige um problema tão simples que muitas vezes nós nos prendemos só em ficar na fé e obras. E Tiago fala sobre fé e obra. Mas existe algo que é tão grande quanto fé e obras, que é o fazer acepção de pessoas. Não podemos cair no erro de pregarmos contra o pecado e ao mesmo tempo afastar os pecadores de nosso convívio. Nós podemos aborrecer o pecado, odiar o pecado, mas nunca o pecador. Esse merece, esse precisa de misericórdia. E quando exercemos misericórdia para com o pecador, Deus se alegra da nossa atitude. Não podemos misturar o que fazem com o que são. As pessoas sem Cristo estão perdidas e precisam ver em nós o amor por suas vidas. Precisamos mostrar o amor de Deus para com os desprezados, os marginalizados, os afastados da sociedade.
Precisamos acolher os pecadores, mesmo que tenhamos de pregar contra os pecados. Que nossas palavras sejam fortes como nossas ações. Preguemos a verdade, mas vivamos esta verdade em amor. Novamente o que Charles Spurgeon disse: tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo e pedido perdão pelos seus pecados e Ele o tenha lançado fora. Nunca me encontrei com um homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres às quais Ele restituiu a pureza primitiva, com os bêbados a quem Ele livrou dos hábitos vis, e com outros culpados de horríveis pecados que se tornaram puros como criança. Sempre ouço a mesma história. Busquei o Senhor e Ele me ouviu. Lavou-me no seu sangue e estou mais branco do que a neve. Infelizmente, meus amados, muitas igrejas têm sido um empecilho para a conversão, para arrependimento de muitas pessoas. Elas tentam se aproximar de Deus, mas a igreja levanta uma barreira. Não. A igreja foi colocada neste mundo para construir pontes. As pontes ligam as pessoas. As barreiras afastam as pessoas. Que possamos nesta semana olhar para os necessitados e desprezados pela sociedade como Deus os olha, um olhar de amor, um olhar de misericórdia. Que amemos o próximo como a nós mesmos. Que Deus nos implante amor pelos perdidos, sejam eles quais forem. A Deus toda a glória. Eu não sei se teremos classe depois, mas eu deixei só duas perguntinhas logo mais abaixo. Vamos orar? Os irmãos podem ficar sentados. Pai, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós Te exaltamos. Nós bendizemos a Ti, Senhor. E Te agradecemos. Por estarmos, Senhor, na Tua casa. E assim como está escrito lá em Tiago, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós nunca venhamos, Senhor, fazer acepção de pessoas, mas que nós, Senhor, amemos a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, que nós possamos, Pai Santo, viver o Teu querer, conforme a Tua vontade. Porque fazendo assim, sabemos que agradaremos o Senhor. Livra-nos, Senhor, dos pecados e livra-nos de fazer acepção de pessoas. Nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.